Olá, está começando o TVE no Campo, o programa que aproxima a universidade da comunidade. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o brasileiro convive com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Você sabia que o acordo atinge até mesmo o nosso hino nacional? Sim, no trecho Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, a palavra heróico perdeu o acento agudo. Agora as palavras paroxítonas, ou seja, aquelas com a penúltima sílaba tônica, deixam de ser acentuadas, se tiverem o encontro de vogais OI na sílaba mais forte. Complicado? Que nada! O programa de hoje pretende tirar as suas dúvidas em relação a este tema. É por isso que convidamos hoje a professora Kátia Wankler, doutora em Linguística e Letras e professora do curso de Letras da Universidade Federal de Roraima, e o professor Simão Farias, do Departamento de Comunicação Social da Universidade, ele que é mestre em Letras e é graduado em Letras e Jornalismo. Vamos começar com a professora Kátia Wankler. Professora, qual a sua opinião sobre um acordo ortográfico que tenta unificar a língua portuguesa em todos os países que falam o idioma? Na verdade, esse acordo é muito controverso, né? Porque levou muitos anos para que os países assinassem, nem todos assinaram até hoje, né? São 8 os países da comunidade de países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E mesmo o acordo tendo sido já referendado, né, para entrar em vigor, as controvérsias continuam, né? Muita gente acha que é desnecessário, outros acham que é uma boa medida, mas fundamentalmente essa coisa de você unificar uma língua é muito complicado, porque você nunca unifica totalmente uma língua, né? Você sempre vai ter peculiaridades nesses países que estão envolvidos aí nesse acordo. Professor Simão, o que você acha dessa iniciativa de tentar unificar a língua portuguesa? Estamos num cenário internacional hoje em dia, né, em que se fala muito na questão de representações de diversos estados, grupos, né, de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em termos políticos e econômicos, e a gente se depara aí com essa nova questão de uma política linguística, né, para os países de língua portuguesa, no sentido de tentar enaltecer, dar mais expressividade mundial à nossa língua portuguesa, né? Então, por um lado de ser uma política de uma língua, eu acho que tem um papel importante, até porque nós estamos vivendo uma época em que se fala de valorizar, de dar expressividade às identidades, né? Identidades sociais, identidades linguísticas também. Bem, em vários momentos do programa de hoje teremos a participação da professora Cidinha Carvalho. Ela vai apresentar alguns exemplos sobre as principais mudanças na língua portuguesa com o acordo ortográfico. Nós voltamos depois do intervalo. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa entra em vigor e esse acordo traz algumas alterações. Nós vamos ver alguns aspectos dessas alterações. Por exemplo, o uso do trema. O que é o trema? O trema são aqueles 2 pontinhos colocados sobre o U dos grupos ge, gi, que, ki, quando o U é levemente pronunciado. Com o acordo, o trema ele não será mais usado. Por exemplo, antes nós usávamos o trema na palavra 50. 50. Agora não será mais usado. Linguiça, bilíngue. Essas palavras, o acento cairá. Entretanto, é interessante observar que a pronúncia será a mesma. Nós não vamos pronunciar linguiça, nem tranquilo, nem cinquenta. Continua a pronúncia de antes.
Um outro aspecto relacionado à reforma ortográfica se configura no acento sobre os ditongos abertos. Quando se fala em ditongo aberto, fala-se dos grupos el, ei e oi, que antes da reforma recebiam acento gráfico. Entrando em vigor, cai o acento dos grupos ei e oi, quando a palavra for paroxítona. Por exemplo, assembleia, geleia, estreia, jiboia. Entretanto, se a palavra for oxítona, como chapéu, por exemplo, o el, que também é ditongo aberto, será grafada com acento gráfico. Estamos de volta com o TVE no Campus. Hoje conversando sobre o acordo ortográfico que entrou em vigor em janeiro deste ano, mas que tem até dezembro de 2012 como período de adaptação. Será que em Boa Vista ele já começou a ser adotado? É o que veremos agora na reportagem especial. O fim do trema, alterações na hora de acentuar e no uso do hífen são algumas das mudanças com a nova reforma da língua portuguesa. O assunto é bastante discutido nas ruas. A ortografia brasileira já é muito complicada. Então, novas formas confundem os que já têm a sua cultura e pode até facilitar para os novos que estão entrando. É uma maneira de facilitar mais o aprendizado das crianças, né? Porque era muito complicado, muito a acentuação, a pontuação, né? Aí vai facilitar mais. Um pouco complicado, né? Porque nós já estamos acostumados com a ortografia antiga, né? Então isso vai ficar muito difícil, né? Para as pessoas que já terminaram os estudos, né? E para se adaptar de novo à nova ortografia, né? Eu acredito que vai pegar um pouco. As novas regras ortográficas têm despertado nas pessoas o interesse para se adequarem, tendo assim uma grande procura nas livrarias. Olha, a procura está bem grande, né? As pessoas têm ligado, têm procurado para nós sobre dicionários, gramáticas, né? Estão bem interessadas em saber, né, as novas dicas, as novas mudanças desse acordo ortográfico. Com o prazo até 2012, a demanda nas livrarias está sendo aos poucos atendida. Os dicionários que nós temos, a gente tem em quantidade grande, né? Então as pessoas podem procurar a livraria, que nós vamos ter aqui sempre disponível. E as gramáticas nós vamos receber também a partir de fevereiro, agora já também atualizadas. A mudança também afeta os veículos de comunicação, que também procuram o mais rápido possível adotar as novas regras. A gente já optou por ir adaptando aos poucos, né? Hoje, por exemplo, nós decidimos na reunião que vamos adotar, na medida do possível, estudar bem as regras e já começando a adotar a partir de hoje, né? A gente já circulou com a programação, com o resumo das principais alterações para os nossos repórteres ir já se adaptando. E pelo menos até um mês de adaptação ainda pode ocorrer alguma confusão da antiga regra com a nova regra. Muito bem. Professor Simão, o acordo ortográfico vem recebendo críticas de que vai gerar um grande custo, principalmente em relação à reedição de livros didáticos, mas que ele traria mudanças muito tímidas. Para se ter uma ideia, de acordo com a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, a reforma vai mudar 1,6% das palavras em Portugal e 0,5% no Brasil. De modo geral, qual a sua opinião sobre este acordo? Eu concordo com as informações, porque realmente vão haver muitos gastos, né, em termos de publicação de livros, dicionários. E se a gente considerar que a dinâmica de uma língua, né, ela tem três expressões, né, três expressões significativas. Nós temos a expressão oral, que é do cotidiano, né, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está conversando, né, falando. Tem a expressão escrita, e eu valorizo muito também a outra expressão, que é a literária. Não é? Digamos que a expressão literária e a expressão oral sejam as mais dinâmicas das três. Não é? Mas uma está sempre interferindo na outra. Então a gente vai conseguir encontrar, eu acho, acredito, algumas questões de resistência, né, de escritores em relação
as novas mudanças, como também eu acho que vai haver escritores que vão adotar com muita graça essas mudanças, né? Até brincando com as novas regras. Não é? E o povo vai continuar falando do mesmo jeito, porque a ortografia está para o ponto de vista da expressão escrita. Né? Agora, aí, nesse caso da expressão escrita, nós vamos encontrar aí o maior rebuliço de todas as três, né? Porque a gente vai encontrar os filhos que vão estar nas escolas aprendendo as novas regras, não é? Que vão chegar em casa e talvez vão embaralhar a cabeça dos pais que já esqueceram de muitas regras da língua portuguesa. Afinal, é uma língua que tem muitas regras. Né? Então, eu acho que o maior balbucio aí vai ser na expressão escrita da nossa língua. O senhor é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade, e como é que o senhor vê a repercussão desse novo acordo na imprensa? Eu acho que a imprensa nacional, os grandes meios de comunicação, já estão sendo simpáticos às mudanças. Não é? Os grandes veículos já estão adotando as novas regras, né, até como uma forma de educar, né, os seus leitores, porque a imprensa tem esse papel também, né, de educar o seu público, não só para questões do cotidiano, mas também da nossa língua portuguesa, né, como se acentua uma palavra, como se faz uma concordância. Isso a imprensa faz cotidianamente. Não é? Lógico que a gente tem alguns problemas aí de texto em alguns veículos de comunicação, mas, em geral, a mídia, a imprensa, contribui muito a circular, né, essa informação das novas mudanças da nossa língua portuguesa. Professora Kátia, de modo geral, qual a sua opinião sobre este acordo? Eu acho que ele tem, como o professor Simão falou, né, sobre essa perspectiva das identidades, né, de se fortalecer identidades e tal, eu acho que se sobrepõe um pouco a isso o aspecto econômico, fundamentalmente, né? Por várias razões. O aspecto econômico diretamente por conta dessa questão da edição de livros, que a curto prazo vai demandar um encarecimento, né? Quer dizer, você vai ter que publicar novas edições, principalmente dos livros que têm a ver com a questão linguística de uma maneira geral. Só que a médio e longo prazo, isso vai representar uma economia também, porque o acordo ele vai propiciar uma certa globalização das publicações em língua portuguesa. Então, antigamente, por exemplo, quando a gente pegava um texto internacional, né, um texto francês, digamos, e você fazia uma nova edição, uma tradução dele para o português, aí você tinha, por exemplo, a edição portuguesa. Para você publicar aqui no Brasil, você tinha a edição brasileira. Para você publicar em Angola, você tinha a edição angolana. Agora você vai ter uma edição em língua portuguesa. Essa edição vai ser distribuída para os 8 países. Né? Então, as editoras, em teoria, né, elas vão ter uma penetração muito grande, né, nos outros países de língua portuguesa. O que não quer dizer que a supremacia econômica de Portugal, por exemplo, não vai fazer com que as editoras de lá tenham uma facilidade maior nesse sentido, até porque eles são um dos países que mais produz livro no mundo hoje, Portugal. Né? E penso também que a coisa da mídia que você estava colocando para o professor Simão, esse papel de difusora, né, das regras que a mídia tem, isso é crucial nesse momento, eu acho. Acho que talvez agora o papel mais importante seja da mídia escrita, seja dos jornais, das revistas, né, porque eles vão ser o primeiro veículo, talvez antes até das escolas, porque as escolas vão ter até 2012, né, mais os meios de comunicação escrita. Se eles se preocuparem com isso agora, eles vão ter um papel fundamental nesse momento, o que não quer dizer que o acordo não vai complicar um pouco a vida das pessoas também. Né? Essa coisa das gerações, o professor Simão estava falando, né, do filho que vai chegar em casa que aprendeu as regras novas na escola. Ele vai chegar, vai falar com o pai, com a mãe, que aprenderam pela regra que nós aprendemos. De repente ele tem um avô, uma avó em casa que já aprendeu por outra regra.
Então, hoje, uma pessoa com mais de 60 anos no Brasil corre o risco de estar passando pela terceira reforma, porque teve uma em 43, teve uma em 71, agora a gente tem uma agora. Então, tem gente que ainda bota assento em pera, até hoje, né? E a pera já não tem mais assento, e outros assentos diferenciais que caíram agora com esse acordo também. Então, a gente vai ter aí 3 gerações de reformas da língua portuguesa convivendo, né? Isso é um fenômeno muito interessante, inclusive para estudos, né? Vamos agora a um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Uma outra variante da mudança ortográfica está relacionada às palavras paroxítonas que apresentam ditongos e após o ditongo um i ou um u tônicos. Antes da reforma, essas vogais eram acentuadas graficamente. Com a reforma, cairá o acento. Por exemplo, a palavra feiura, o u de feiura tinha acento gráfico. Agora não. Bocaiúva, mesma coisa. Cai o acento do u. Entretanto, se a palavra for oxítona, e apresentando o i ou o u depois do ditongo, o acento gráfico permanecerá. Por exemplo, Piauí. Em Piauí não se tira o acento gráfico. Antes da reforma, as vogais, que eram denominadas até de vogais dobradas, né, repetidas, sobretudo nos verbos ler, dar, ver e crer, no plural, esses verbos eles são grafados com 2 es. Por exemplo, leem, deem, veem. E no primeiro antes nós acentuávamos com acento circunflexo. Com a reforma, cai esse acento circunflexo. Então, leem, nós vamos grafar os 2 es sem o acento circunflexo. Essa modalidade, vamos dizer assim, ocorre também em palavras como enjoo, voo, que antes da reforma, a primeira vogal era acentuada. Agora, não mais. Voltamos com o programa TVE no Campus. Como estamos falando sobre a repercussão da reforma ortográfica no dia a dia das pessoas, não poderia faltar a participação da comunidade. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Francisco Tabosa. Eu tenho uma pergunta, eu queria saber se os novos concursos que vão acontecer esse ano, se já vai ser exigido as novas regras de português. Meu nome é Najá Martel Kofi. Eu tenho uma dúvida com relação a a partir de que data vai passar a vigorar essa nova lei com relação a vestibular. Professora Kátia, pode responder a pergunta. Bom, os vestibulares e concursos, eles poderiam aceitar as 2 normas até 2012, né? Só que isso pode demandar uma grande confusão, porque se opta por uma norma, os candidatos podem se sentir prejudicados e entrarem com recursos, né? E assim por diante. Então, o mais seguro, que está sendo discutido hoje, várias fundações que realizam concursos aí pelo Brasil, a CESP, a Sesgran Rio e outras, né, FUVEST, já estão se preocupando, né, já estão divulgando as suas atitudes em relação a isso. O mais seguro é que no edital, no próprio edital do concurso ou do vestibular, já venha colocado que serão cobradas as regras novas ou não. Porque a partir do momento que conste no edital, isso não pode ser contestado judicialmente, né? E outro aspecto é que
quando você lê no edital, olha, vão ser cobradas as regras novas, eu tenho por obrigação buscar quais são essas regras e estudar essas novas regras para que elas possam ser aplicadas no concurso. Então, assim, não existe um procedimento padrão. Existe sim o que é mais seguro, tanto para candidatos quanto para aquela instituição que vai realizar o concurso, que é fazer constar em edital a sua posição diante da reforma. Ok, vamos a mais uma pergunta da comunidade. Meu nome é Luiz Carlos e eu gostaria de saber a respeito da nova regra ortográfica, né, que vai ser implantada, ou seja, já está sendo implantada já, e que há algumas dificuldades, tanto no nível das escolas públicas quanto no nível superior, né? Se isso aí vai trazer de imediato dificuldade para os alunos. Professor Simão? Eu acho que vai acontecer aí é que vai haver sim uma onda de reclamação dos alunos, né? Ainda mais a juventude, os adolescentes, os jovens que, por natureza, têm essa energia de querer, de expressar o que pensa, né? O que deve ser feito e o que não deve. Então, acho que vai haver aí um bom quebra-cabeça para o professor, né? Chegar para esses alunos e, inclusive, aproveitar esse momento dessas mudanças para reforçar justamente que a língua é algo dinâmico, né? Está sempre em processo de mudança. Professora Cátia? Essa rejeição ela vai ser diferente nos diferentes níveis de ensino, né? Porque eu acho que o pessoal que está entrando agora, que já vai começar a aprender a escrever pelas novas regras, o impacto não vai ser tão grande. Já para o pessoal que está ali terminando o ensino médio, já para fazer vestibular, isso vai gerar uma apreensão muito grande, até por conta do próprio vestibular, né? Agora, a gente tem que tranquilizar um pouco o pessoal também, porque para nós brasileiros são pouquíssimas as alterações. Os portugueses têm muito mais motivos para se afligir do que nós brasileiros, porque as regras do Brasil se sobrepuseram às regras justamente do país europeu, porque os países africanos seguem muito mais as regras do português de Portugal do que o Brasil. E foram as regras brasileiras que prevaleceram, do português do Brasil que prevaleceram, muito mais do que as outras. E este foi até um dos motivos da resistência de Portugal, Exatamente. né? Chamaram de um abrasileiramento da língua portuguesa. Exatamente, exatamente. Ok, agora é a hora do intervalo. Não saia daí. Bem, ainda temos o acento diferencial, né? O que é que mudou com relação ao acento diferencial? O acento diferencial, ele permite que você, dentro da frase, mude a palavra com relação à classe gramatical, né? Com relação ao sentido que essa palavra exerce na frase. Por exemplo, eu tenho para com acento, é verbo. Para, sem o acento, é preposição. Nós temos o singular, tem no singular, o verbo ter no singular, ele tem, não tem acento gráfico. No plural, eles têm, tem acento gráfico. Isso é o que a gente chama de acento diferencial. Agora, o que mudou com a reforma? Né? Muda o acento gráfico de algumas palavras. Não abrange todas. Por exemplo, a preposição para, com relação ao verbo parar, para, preposição e para verbo, não terá mais acento. O contexto frasal é que vai determinar, né, se é verbo ou se é preposição. Um outro exemplo é com relação ao verbo por. Eu tenho o verbo por e a preposição por. Mais uma vez, o contexto determinará se é preposição ou verbo. Agora, nós temos que ter atenção, ou prestar mais atenção, ao verbo pode no presente e pôde no passado, que aí o acento permanecerá. A pluralidade dos verbos ter e vir, que no singular não tem acento e no plural tem, permanecerá. E os derivados desses verbos, manter, convir, que o acento faz a diferença entre o singular e o plural.
existe uma mudança em relação ao uso do hífen, com alguns prefixos. É importante saber quais são esses prefixos e, no ato da escrita, né, observar a terminação deles e o início da palavra seguinte. Por exemplo, nós temos os prefixos ad, sub e ab. Estes prefixos, antes da reforma, eles recebiam a palavra, né, usada com tais prefixos, teria hífen se a palavra seguinte começasse por H ou R. Agora, com a reforma, estes prefixos usados em palavras que a palavra seguinte comece por R ou B terão hífen. Como, por exemplo, ab-rogar, sub-reitor, sub-base e por aí vai. Se o prefixo termina em vogal, como ante, ultra, por exemplo, e a palavra começa com R ou S, nós não vamos usar hífen, que antes nós usávamos o hífen. Agora tirou-se o hífen e nós vamos duplicar a letra. Por exemplo, antirrábico, então eu acrescento um R. Ultrassom, acrescentei um S. Outro exemplo, ainda com relação ao hífen. Os prefixos co, pré, ré, pró. A palavra sem o hífen, como por exemplo, coabitar, preencher, reafirmar, proeminência. Então, de todos os aspectos colocados aqui, eu penso que o uso do hífen é que exige mais cuidado. Por quê? Porque antes de eu pensar em usá-lo ou não, eu preciso conhecer os prefixos, né? A terminação desses prefixos, como eles são grafados. Voltamos com o TVE no campus. Professor Simão, professora Cátia, o programa agradece a participação de vocês dois. Eu até lembro um conto que eu tenho do meu novo livro, né, que se chama Um Sertanejo Chamado Firmino, né, sobre um caipira, um caboclo, né, do Nordeste. Neste conto, a linguagem que eu uso nesse conto é justamente a linguagem do caipira, né, ou seja, evitando o uso do gerúndio, né, trocando o cantando pelo cantando, dançando pelo dançando, né? Então, por quê? Para mostrar que existe aí uma expressão linguística que resiste a qualquer mudança de regra da língua portuguesa, que é a expressão oral, né? Então, o caipira tem essa musicalidade na linguagem, como outras comunidades linguísticas também possuem as suas formas de falar, que vão ficar o quê? Preservadas e vão mostrar, olha, a língua é dinâmica e é feita também pelo povo, não só pelos gramáticos, né? Acho que a linguagem oral, né? A linguagem falada vai mostrar isso para a gente, diante dessas novas mudanças. Né? Agradeço principalmente a preocupação de vocês em tratar desse tema, né? Que é uma coisa importante, principalmente para os professores, né? Que os professores aí da rede de ensino de Boa Vista, que devem estar com muitas dúvidas. Então, a gente está trabalhando já no projeto desse curso e isso a gente tem que esperar pelo menos até fevereiro para ter alguma coisa mais concreta para apresentar, porque está marcado para fevereiro o lançamento do novo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é publicado pela Academia Brasileira de Letras. E aí esse vocabulário vai sanar essas dúvidas e aí a gente vai estar lançando aí para a comunidade esses cursos de atualização. O TVE no Campus fica por aqui. Espero que o programa tenha esclarecido as suas dúvidas. Você pode colaborar conosco. É só mandar críticas, dúvidas, sugestões para o e-mail tvenocampus@nrtu.ufrr.br. Nós voltamos no próximo sábado, logo depois do Som Roraima, às 4 horas da tarde. Até lá! O acordo
acordo ele vai propiciar uma certa globalização das publicações em língua portuguesa. Os grandes veículos já estão adotando as novas regras, né, até como uma forma de educar, né, os seus leitores. Para nós, brasileiros, são pouquíssimas as alterações. Os portugueses têm muito mais motivos para se afligir do que nós brasileiros.